direto para a palavra, porque o nosso tempo é um pouco curto. E a palavra do Senhor que eu vou ministrar hoje está em Jeremias 18, do capítulo 1 ao 6. Não foi fácil para trazer essa palavra, eu relutei um monte, mas era essa que Deus queria e essa que eu trouxe. Maravilha do céu. É Jesus. Glória a Jeová. Amém, igreja? Amém. A palavra do Senhor, ela diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Até aqui. Amém, igreja? Jeremias, ele profetizou durante um período de 40 anos, e a sua mensagem ela foi rejeitada por todos, pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus vizinhos, pelos sacerdotes e até pelos 5 últimos reis de Judá e por toda aquela nação. Às vezes até parece que estamos vivendo hoje nos mesmos dias de Jeremias, porque afinal as pessoas já perderam o temor da palavra do Senhor. As pessoas têm rejeitado a palavra. E você prega a palavra para muitos, mas eles desprezam, eles não valorizam. Você prega o amor, você prega que Jesus cura, você prega que Jesus está voltando, mas as pessoas, elas perderam o temor da palavra. Mesmo assim, elas não têm temor. E a palavra do Senhor veio a Jeremias e diz: levanta-te, Jeremias. Então aqui nós vemos que Deus ele dá uma ordem ao profeta Jeremias, que essa expressão levanta-te, ela fala de posicionamento. Glória a Deus. Que nós temos que nos posicionar e sair dessa posição atual que muitos se encontram hoje. Glória. Que muitos querem ficar quietinhos, sentadinhos, bonitinhos ali, mas a se posicionar na direção daquilo que Deus tem para a sua vida. Quantas vezes nós nos abatemos pelas lutas devido aos problemas, devido às circunstâncias que só nos dizem não. E como isso, nós ficamos paralisados em várias situações. As situações que mais nos paralisam é a saúde, é o problema familiar, problema com filhos, com marido, com esposa, problema com os vícios, muitas vezes, que nós não sabemos como lidar com isso na família. Então, hoje o Senhor, ele dá uma ordem para muitos que estão aqui e para muitos que estão em casa. Ele diz: levanta-te, se posiciona, pois ele conta com você para uma grande obra. Eu entendo que as lutas, elas nos machucam, nos causam dor. Compreendo que é necessário sentir dor, porque afinal nós somos humanos. Aleluia. Em segundo, primeiro Deus manda Jeremias se levantar, depois ele manda Jeremias descer.
E aqui nós vemos que o descer, ele fala, o levantar, ele fala de posicionamento. Já o descer, ele fala de humilhação. Isso fala de um relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, que precisamos crescer o nosso relacionamento com Deus, na oração, no jejum, na palavra e na intercessão. Em Isaías 55:6 diz assim: de buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. O nosso relacionamento com Deus é como uma escada. Porém, ao invés de subir, eu e você, nós precisamos descer. E descer a cada degrau que eu desço, mais eu me aproximo de Deus. E isso só vai nos revelar na medida em que nós formos descendo essa escada da intimidade com Deus. Porque para nós chegar a essa intimidade, nós temos que nos humilhar perante o Senhor. Nós temos que nos humilhar aos pés dele. Muitas vezes, nem que nós quase chega a derramar lágrimas de sangue, mas nós temos que nos humilhar, porque muitas vezes nós não aguentamos as lutas, as batalhas, elas oprimem tanto você, que você diz: Senhor, eu não aguento mais, eu estou a ponto de entregar, a ponto de desistir de tudo. Porque muitas vezes, mesmo você estando se prostrando diante do Senhor, mesmo você estando, mesmo que você desça o mais próximo dele, mesmo assim você vai enfrentar as dificuldades. Deus não disse que ele seria fácil nós servi-lo. Deus não disse que ele seria fácil. Cada dia uma batalha maior do que a outra. E muitas vezes nós queremos desistir, sim, que nem o louvor dela falou ali. Muitas vezes nós dizemos: Senhor, eu não aguento mais, chega, eu estou lutando sozinha. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que você desça aos pés dele mais, porque às vezes nós achamos que é o suficiente, mas não está sendo suficiente para o Senhor. Eu relutei essa palavra muito hoje, mas eu creio que era essa palavra que o Senhor queria que eu trouxesse. Aleluia. Então, aqui depois ele diz: a casa do oleiro. Veja que nesse texto Deus ele não dá a Jeremias o endereço da olaria. Deus simplesmente dá uma ordem a Jeremias, dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro. Aleluia! Isso faz eu me lembrar de quando Deus chama Abraão dizendo: sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrar. Está lá em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1. Veja que Deus ele mandou Abraão sair do meio do caminho, que no meio do caminho ele mostraria o endereço. E já no Novo Testamento, em Atos, do capítulo 9, do versículo 10 e 11, vemos algo similar, quando Deus fala com um discípulo chamado Ananias, dizendo: vá à rua chamada direita, a casa de Judas, e procure por um homem de Tarso chamado Saulo. Veja que aqui Deus ele revela o endereço, e porém com Jeremias Deus não dá. Então eu aprendo o que aqui? Que profeta que foi escolhido desde o ventre da sua mãe não precisa de ninguém para revelar o caminho a ele. Ele sabe do caminho. Aleluia. Fala, Jesus. Aleluia. Então,
aqui para você. Você sabe qual é o teu caminho? Você sabe qual é o teu lugar? O lugar que Deus tem mandado você caminhar? Você sabe o lugar aonde Deus está mandando você ir? Você tem coragem de ir sem saber o endereço que Deus está te mandando você ir? Você tem essa coragem? Porque muitos não têm a coragem. E quando Deus fala, vai, mas Ele não te dá o endereço. Ele apenas manda você ir. Aleluia. E muitas vezes nós lutamos contra o que Deus está falando. Muitas vezes nós não queremos ir, nós achamos que não é Deus que está falando conosco. Então nós buscamos mais, nós jejuamos mais, nós nos dobramos mais nos pés do Senhor para Ele nos responder. E muitas vezes nós lutamos e dizemos: não é para mim, Senhor, não é comigo que o Senhor está falando, mas é com você que o Senhor está falando hoje. Aleluia. Foi por isso a batalha de eu chegar até aqui hoje, porque essa palavra teria que ser entregue. Por isso você está aqui hoje, porque Deus está falando com você. Aleluia. Então Deus, Ele simplesmente mandou que ele levantasse, que ele descesse a casa do oleiro. E agora lá ele vai dizer: e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ele já poderia muito bem ter desenrolado tudo esse rolo para Jeremias, porém ele lembra da escada da intimidade com Deus que nós devemos ter. Aleluia. Então existem coisas que só Deus vai nos mostrar, porque quando nós chegarmos ao propósito com Ele, Ele tem reservado para a nossa vida, e o propósito está ligado com a nossa chamada. Não é fácil? Não é fácil não, mas servir a Deus não é fácil. Ele nunca prometeu isso para nós, que seria fácil servir a Ele. Quanto mais você desce, mais a batalha vem. Verdade, quanto mais você desce, quanto mais você busca intimidade, quanto mais a escada vai descendo, muitas vezes ela vai soterrando, mais as batalhas vêm, mais a luta é maior. Então, não importa o tamanho da tua intimidade, a batalha sempre vai ter. Verdade. Mas nós temos que colocar tudo isso nas mãos do Senhor, porque é só Ele que pode nos aliviar de tudo isso. É só Ele que pode nos levantar, nos segurar pela mão. É só Ele que pode dizer: filha, filho, eu estou aqui. Eu estou segurando a tua mão. Eu estou contigo, eu não te abandonei. E muitas vezes nós chegamos nesse ponto que Deus, Ele nos abandonou. Muitas vezes nós perguntamos: por que eu estou passando por isso? Por que essa dor tão grande? Mas Ele disse que Ele não te abandonou. Ele está contigo. Ele está contigo. Oh, meu Deus, Pai. Então, aqui no 5 ele diz: desci a casa do oleiro. Jeremias, ele é um profeta obediente. Ele ouve a voz de Deus dando direcionamento para a sua vida. Você tem ouvido a voz de Deus, só que você não tem obedecido a voz de Deus. Mas Deus tem falado com você. Deus tem falado com você. Mas você está sendo desobediente àquilo que Deus está falando. Oh, meu Deus. Maravilha
E após ouvir esse direcionamento de Deus, ele obedece e ele coloca em prática. Você tem obedecido a Deus? Você tem colocado em prática aquilo que Deus tem colocado na tua vida? Aleluia, Jeová querido. Será que você tem colocado tudo aquilo que Deus tem mandado você fazer? Se tem colocado em prática? Aleluia. Se você colocar em prática, pode ter certeza que vai ficar bem mais leve para você. Eu creio, Jeová querido. Aleluia. Vai ficar bem mais leve. Porque se você colocar em prática a direção que Deus tem te dado, vai ficar bem mais leve. Quantas pessoas têm ouvido a voz de Deus, mas não têm obedecido? Eu cansei de ouvir a voz de Deus e não obedecer, porque eu não queria aquilo para mim. E até hoje, às vezes, eu digo que não é para mim aquilo, porque eu sou tão pequena diante dele. Tem tantos outros que são melhores, podem fazer melhor que eu. Mas a batalha vem, a luta vem, e ele diz: eu estou contigo. Oh, maravilha do céu. Fui eu que te coloquei aqui. E muitas vezes nós resistimos, nós lutamos contra. Por quê? Porque nós não queremos fazer aquilo. Porque muitas vezes nós precisamos de ajuda nessa caminhada. E muitas vezes nós não temos quem nos ajude. Muitas vezes nós temos que lutar sozinho, só nós e Deus. Porque é só Ele que vai nos abraçar, só Ele que vai sentir o nosso choro, enxugar as nossas lágrimas, é só Ele que sabe. Aleluia. Maravilha, Jeová. Deus, Ele manda muitas vezes a pessoa ir para um lado e a pessoa vai para o outro. Mas nós vamos de um lado para o outro. Por quê? Porque nós somos desobedientes. Porque Ele já deu o caminho certo para mim e para você. Deus, aleluia. Aqui ele diz depois: e eis que ele estava fazendo. Perceba que o oleiro, ele não começa a trabalhar quando Jeremias chega na olaria. Mas quando Jeremias chega na olaria, o oleiro já está trabalhando. O oleiro já está fazendo a sua obra. E muitas vezes você até não está vendo o que Deus está fazendo à tua volta. Muitas vezes você está tão preocupada com as coisas do dia a dia, com os afazeres, que você esquece que Deus está ali do teu lado, que Deus está falando com você, que você não percebe os mínimos detalhes que Deus está fazendo. Eu estava assim há uns tempos atrás, e um dia eu parei e disse: mas aonde tem mudado? E Deus me mostrou a cada detalhe que Ele estava mudando na minha casa, na minha família, nos meus filhos. Então Deus, Ele muda nos mínimos detalhes. Deus não vai fazer aquela obra grande, bonita de início, não. Ele vai aos pouquinhos. Ele vai trabalhando aos poucos sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre a nossa vida, porque Ele vai nos capacitando. Ele vai fazendo de nós um vaso de valor. Aleluia. Porque muitas vezes nós não temos valor para o homem, mas para Deus nós somos valorosos. Só o fato de Jesus ter passado tudo aquilo, aquela humilhação, sangrando, sendo ferido, tudo isso que Ele fez por nós, nós nunca vamos conseguir retribuir tudo isso. Por mais que nós se esforce, nós nunca vamos chegar a esse ponto.
E nós nunca vamos aguentar nem uma chibatada daquela que Jesus suportou por nós. Aleluia! Glória a Deus! É verdade. Oh, meu Deus! Então, muitas das vezes você não está vendo, mas o oleiro Jesus Cristo está trabalhando em prol da sua causa. Aquilo que você tem colocado nas mãos dele, ele está trabalhando. Ele está indo devagarinho, aos pouquinhos, mas você acha que ele não está fazendo, então você desiste. Aleluia! Você diz, o que adianta eu orar se não está acontecendo nada? O que adianta eu jejuar se não está acontecendo nada? O que adianta eu orar durante a madrugada se não está acontecendo nada? Não está na nossa visão, na visão do homem, mas no mundo espiritual está fazendo um rebuliço muito grande. O mundo espiritual ele está revoltado com você, porque ele está vendo o que está acontecendo, mas nós não percebemos. Em João, no capítulo 5, no versículo 17, Jesus respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu também. Então Jesus, ele está trabalhando na nossa vida. Que Deus não para, Jesus não para. Eles estão o tempo todo trabalhando na nossa vida, trabalhando na nossa causa, aquilo que nós temos colocado na mão dele. Ele não vai começar quando você chegar no propósito, mas ele já está fazendo. Para que você chegar no propósito, você possa viver e experimentar tudo aquilo que ele tem reservado para a tua vida. Creia que Jesus está trabalhando. E o vaso que se quebrou na mão do oleiro, alguém pode até pensar que o oleiro não foi cuidadoso e acabou quebrando o vaso. Mas, na verdade, o texto ele diz que o vaso é que quebrou na mão do oleiro. E o vaso, ele se quebra justamente porque no meio do seu barro ainda está impregnado algumas raízes, algumas pedrinhas. E isso acaba fazendo com que o vaso venha trincar na mão do oleiro. Aleluia! Essas raízes, elas falam de coisas que ainda eu posso estar impregnado na minha ou na tua vida. São pensamentos, atitudes do velho homem ou da velha mulher. São crenças que adquirimos antes de vir para a presença de Deus. Aleluia. E muitas vezes nós não nos livramos de tudo isso. Às vezes nós vemos, entramos na presença, mas sempre vai ter uma pedrinha lá no fundo para estragar o vaso. E por causa dessa pedrinha, o vaso não pode ser totalmente lapidado por Jesus. Aleluia. As pedrinhas, elas falam de impurezas que podem estar na nossa vida. São certos pecados de estimação, como o orgulho, a arrogância, o egocentrismo, a soberba, a incredulidade e a dureza de coração. Tem muitos outros. Se for dizer tudo aqui, eu passo a noite. Mas Jesus, ele tornou-se a fazer outro vaso. Aqui nós podemos aprender que é melhor a gente se quebrar nas mãos do oleiro do que nós sermos quebrados na mão do inimigo. Verdade, Jesus. Porque o adversário, ele usa os seus secretários de maneira que ele quer, mas depois ele nos descarta. Então nós temos que tomar cuidado, porque o adversário está à volta
oferecendo coisas do mundo, de lá de onde você veio, mas ele continua à volta, esperando que você abra apenas uma brecha, para que ele entre com tudo. E muitas vezes, mesmo sem a brecha, ainda ele consegue entrar, porque tem pessoas ao nosso lado, muitas vezes, à nossa volta, que elas estão com brecha, e nós não sabemos, sabe? Então nós temos que tomar cuidado, muito cuidado, porque se tiver brecha de todos os lados, o sofrimento, a dor, ela é maior. Então o inimigo, ele entra com tudo. Quanto maior a brecha, maior é o estrago. Aleluia. Mas o nosso oleiro, mesmo quando nos quebrarmos diante da sua glória e da sua santidade, ele não nos descarta, ele não nos joga fora, ele não desiste de você. Então ele está dizendo, o oleiro está dizendo que ele não desiste de você, ele vai te lapidar, ele vai fazer de você um vaso novo. Nem que para isso ele tenha que jogar você na prensa, imprensar e tirar tudo aquilo que está na sua vida, toda aquela dúvida, toda aquela dor, tudo aquilo que você diz, eu não sei o que fazer. Muitas vezes sente vontade de desistir, sim, todos nós sentimos, mas Deus, ele diz, eu não desisto de você. Então Deus, ele nunca desistiu nem de mim, nem de você, porque se ele tivesse desistido de mim, eu não estaria aqui hoje. Se ele tivesse desistido de mim, eu não estaria aqui hoje trazendo essa palavra, porque o inimigo já tentou ceifar a minha vida muitas vezes. Mas eu tenho um Deus comigo que ele nunca permitiu. Ele até esbarrou, mas ele não conseguiu. Então é por isso que eu estou aqui hoje, porque o inimigo não conseguiu ceifar a minha vida. Mesmo eu não servindo a Deus nessa época, mesmo eu não estando diante dele, mesmo eu não estando com intimidade com ele, mesmo eu não conhecendo a ele, mesmo eu estando no mundo, ele assim mesmo, ele me protegeu. Por quê? Porque ele tinha um propósito para mim, porque ele queria que eu estivesse aqui hoje. Então, quando Deus tem um propósito para a nossa vida, não importa o que o Satanás queira fazer, Deus vai estar contigo. Então ele luta até ele trazer você para a presença dele. E ele sempre vai enviar alguém, às vezes uma pessoa imprópria para fazer isso, mas ele vai levar alguém para te trazer para a presença dele. Então Deus, ele é maravilhoso. Eu não me canso de dizer para ele todos os dias isso. Eu não me canso de agradecer pelo que ele faz e fez pela minha vida. Aleluia! Eu não me canso de agradecer pelos livramentos que ele deu para mim, que ele deu para os meus filhos, que ele deu para o meu esposo. Aleluia! Nós tivemos muitos livramentos, cada um teve o seu, mas Deus sempre estava lá. Deus nunca nos deixou sozinhos. Então, não sei, mas peguem essa palavra hoje, porque Deus, ele não abandona nenhum de nós, independente do que aconteça. E quando nós começamos a buscá-lo, a entender o que é a palavra dele,
Então aí Ele cuida mais ainda de nós. Mas aí nós passamos pela prensa. Aí Ele vem nos espremer. Ele vem lembrar daquilo que Ele fez na nossa vida. Então nós sempre vamos passar. Nós vamos ser lapidados. Nós vamos ser amassados por Deus. Por quê? Porque Ele quer cada vez nós mais próximo dEle ainda. Ele, como é o único modo que Ele tem de nos trazer para Ele, é nos espremendo. E muitas vezes você diz: ah, mas não está acontecendo nada comigo, eu tenho pedido algo e Deus não está me dando. Sabe por que Ele não dá? Porque Ele tem medo. Porque nós ainda não estamos lapidados como Ele quer que nós estejamos. Então, se Ele der aquilo que nós queremos, nós podemos sair da presença dEle. Verdade, Jesus. Aleluia. Então, Ele vai amassando mais um pouco, mais e mais, até Ele ter a certeza que quando Ele colocar aquilo que nós pedimos, mas que isso é a nossa vontade, mas também é a vontade dEle. Porque não adianta a nossa vontade e não ser a vontade de Deus para a nossa vida. Aleluia. Então eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. O vaso, ele não tem direito à escolha. Ele não pode dizer que para o oleiro qual a aparência que ele deseja ter, e muito menos para que tipo de coisa ele deseja ser usado. Quem define é o oleiro. Quem determina é o oleiro. Tem vaso que quer louvar, mas o oleiro criou ele para pregar. Tem vaso que quer ficar sentadinho esquentando a cadeira, escondidinho lá. Mas Deus, o oleiro, ele criou ele para estar na frente da obra, trabalhando na igreja. Quanto mais rápido você entender que quem dirige seus passos é o oleiro, mais rápido você passa pelo processo da casa do oleiro e começa a viver o propósito e as promessas de Deus para a sua vida. Aleluia? Então eu deixo aqui essa palavra para a igreja e eu agradeço a oportunidade, e eu sei que essa palavra ela falou com pessoas aqui hoje.